Você sabia que um caminhão de lixo pode emitir mais CO2 do que 80 casas juntas? Isso soa meio estranho, meio exagerado, não é? Mas não é exagero. Fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui muda completamente a forma como a gente entende reciclagem, logística reversa e impacto ambiental. Isso não é curiosidade, é leitura de sistema. E ela serve principalmente para quem trabalha ou quer trabalhar com sustentabilidade, ou quem quer conhecer um pouco mais sobre logística reversa. Na minha geração, muitas crianças gostavam de brincar de caminhão de lixo. Existia uma imagem muito forte dos profissionais pendurados atrás do caminhão, correndo, subindo, descendo, como se fosse uma corrida para alcançar o caminhão. Aquilo parecia quase uma aventura. A gente cresceu achando que caminhão de lixo era só isso: barulho, movimento e rotina. Mas por trás dessa imagem quase lúdica existe um dos sistemas urbanos mais pesados, mais intensivos e mais invisíveis em termos de impacto ambiental. Quando a gente cresce, o brinquedo some, mas o caminhão continua passando. Só que agora ele carrega outra coisa além do lixo. Ele carrega impacto. E antes que alguém pense que isso é força de linguagem, não é. Essa comparação vem de cálculos usados em inventários urbanos de emissão que cruzam consumo de diesel, frequência de coleta e fatores de emissão. Não é um número mágico, não é um número aleatório, é uma forma de mostrar escala. Um caminhão de lixo é pesado. Impacto invisível não é impacto pequeno, é impacto normalizado. É aquilo que acontece todos os dias e, justamente por acontecer todos os dias, deixa de ser questionado. Entra na nossa rotina e aí nós deixamos de perceber. O caminhão de lixo, ele passa na rua, a gente escuta o barulho e vida que segue. Mas quase ninguém pergunta: quanto esse caminhão pesa? Quanto combustível ele consome? Quantas vezes ele passa por semana? Quanto ele emite ao longo do ano inteiro? Existe um ponto central nessa história que quase nunca entra na conversa: o peso. O caminhão de lixo ele não é pesado só porque é grande. Ele é pesado porque ele carrega toneladas de resíduo, toneladas todos os dias. Quanto mais peso um veículo carrega, maior é o esforço que ele faz, mais energia o motor precisa para colocar esse veículo em movimento. E a energia, nesse caso, significa combustível e muitas vezes combustível fóssil. Agora, pense comigo, um caminhão de lixo não anda como um caminhão de estrada. O caminhão de estrada tem velocidade constante, já o caminhão de lixo não. Ele para o tempo todo, arranca, freia, arranca de novo, liga, desliga. Cada vez que um veículo pesado sai do zero, o consumo de combustível dispara. É por isso que o peso é tão importante. Não é só quanto o caminhão anda, é como ele anda e quanto ele carrega. Aliás, essa é uma das formas da gente calcular o custo do caminhão, pelo peso. O caminhão do lixo, ele não foi pensado em termos de eficiência energética, ele foi pensado em termos de força. Ele opera em baixa velocidade em ruas residenciais, com paradas constantes, o que é diferente de ônibus urbanos ou caminhões de estradas que mantêm velocidade constante por longos trechos. O caminhão de lixo, ele trabalha no pior cenário possível para consumo de combustível. E isso não acontece uma vez por semana, mas todos os dias, porque ele anda em bairros diferentes, em ruas diferentes. O problema é que isso se acumula rapidamente. E assim, nos inventários urbanos de emissão, aparece um dado que chama a atenção. Um único caminhão de lixo pode concentrar emissões equivalentes a de muitas residências somadas. Não que as casas não emitem, não é isso. É que o caminhão concentra peso, frequência e combustível fóssil direto.
O problema não é só o quanto emite, é quantas vezes e em que contexto. Quando a gente pensa em casa, a gente pensa em energia elétrica, mas quando a gente pensa em caminhão, estamos falando em consumo de combustível fóssil direto, queimado todo santo dia. Guarda essa ideia, porque a partir daqui, tudo que para você hoje parece solução vai precisar passar por esse filtro. Emissão não é só distância, é peso e movimento. Nesse ponto, muita gente pensa automaticamente: se todo mundo separar o lixo, o problema diminui. Essa resposta parece lógica, só que não. Ela ignora o sistema inteiro, a visão do todo, a inter-relação entre as partes. Separar o lixo é importante, mas é só uma partezinha do sistema, não é a solução completa. Separar o lixo não significa que ele seja reciclável e também não garante que o impacto total do sistema diminua. E o caminhão de reciclável, como é que funciona? Em muitas cidades, a coleta seletiva funciona com um outro caminhão, outra rota, outro consumo de combustível. Só que esse caminhão muitas vezes roda meio vazio. Não porque as pessoas não separam. Não, não é isso. As pessoas até separam. Só que acontece que nem tudo que vai para o reciclável é reciclável de verdade. Lembram-se do vídeo do papel? Pois é, nem todo papel é reciclável. Uma parte vira rejeito, material sujo, misturado ou sem mercado de reciclagem. Esse rejeito precisa ser recolhido novamente e volta para o sistema comum, ou seja, o material anda mais, o caminhão roda mais e o impacto ambiental, consequentemente, não diminui na mesma proporção da boa intenção. E isso cria um novo paradoxo. Para recolher pouco material, o caminhão precisa percorrer longas distâncias, parar várias vezes e carregar um peso que não compensa o trajeto ou que não compensa a reciclagem. Quando a coleta seletiva é mal desenhada, ela pode aumentar o número de rotas, o consumo de combustível e as emissões totais. Olha, mas isso não significa que reciclar é errado, pelo amor de Deus. Significa que reciclar sem olhar o sistema inteiro pode deslocar o impacto ao invés de reduzir. É por isso que o caminhão do reciclável precisa ser analisado com o mesmo rigor do que o caminhão do lixo comum, porque do ponto de vista ambiental, o que importa não é a intenção, é o fluxo. Quantas vezes o caminhão passa, quanto ele carrega, quanto combustível consome e para onde esse material realmente vai. Sustentabilidade não é fazer parecer melhor, é fazer funcionar melhor. Se você trabalha ou quer trabalhar com consultoria em sustentabilidade, é exatamente aqui que muita consultoria erra. Ou a prática isolada não é solução. Esse é um ponto difícil de aceitar, porque reciclagem virou um símbolo. Ela representa cuidado, consciência e responsabilidade. Mas símbolo não é sistema. A gente precisa ter a visão do todo. Isso não é um ataque à reciclagem e nem ao consumidor. É um alerta sobre o desenho de sistema. Boa intenção não compensa um sistema mal integrado. Quando a coleta seletiva não conversa com a logística, com a escala, com o destino final e com o mercado real da reciclagem, ela vira símbolo e não solução. Aí, conforme a conversa vai avançando, muita gente diz: ah, mas existe a logística reversa. Sim, existe, mas aqui é importante separar duas coisas diferentes: a logística reversa no papel e a logística reversa no mundo real, na prática. No papel, a logística reversa é uma obrigação legal. Empresas assumem a responsabilidade pelo retorno da embalagem,
por produtos depois do consumo. Isso aparece em relatórios, acordos setoriais, planos e metas. Mas, no mundo real, a logística reversa é logística. É caminhão, é rota, é custo, é combustível, é tempo. E aqui surge um problema recorrente. Ao invés de integrar a logística reversa ao sistema existente de coleta e triagem, muitas soluções funcionam em paralelo. Um sistema para o município, outro para a coleta seletiva, outro para a empresa, outro para o operador contratado. Cada um com a sua rota, cada um com o seu caminhão. O resultado prático é simples: mais veículos rodando, mais deslocamento, mais emissões. Em muitos casos, a logística reversa não reduz o número de viagens. Ela só muda quem paga por elas. Alguns materiais têm volume pequeno, baixo valor e retorno regular. Para recolher pouco material, o sistema precisa rodar muito. Isso pode anular qualquer ganho ambiental esperado. A logística reversa não pode ser pensada como uma coleta isolada. Mais uma vez, ela precisa conversar com a coleta municipal, com os centros de triagem, com a realidade logística da cidade. Isso significa reduzir embalagens, repensar design de produtos, criar sistemas locais de retorno, diminuir a distância entre o consumo e o destino final. Quando isso não acontece, o impacto aparece onde ninguém olha, no caminhão. É por isso que, do ponto de vista da sustentabilidade real, logística reversa mal integrada pode virar só mais uma camada de emissão. Reciclagem não é sobre criar sistemas novos, é sobre fazer os sistemas existentes funcionarem melhor. A reciclagem ela é sobre recolher resíduos e evitar que esses resíduos continuem rodando. Então, a pergunta não é sobre o que fazer, a pergunta é sobre como decidir. E essa parte é a parte mais importante do vídeo. Se você pular, vai acabar caindo nas mesmas armadilhas, porque quase todas as soluções de sustentabilidade parecem boas quando se olham só uma parte do sistema. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é simples: essa decisão reduz, multiplica ou cria novas rotas? Se ela cria mais caminhões, mais deslocamentos ou mais etapas, o impacto pode aumentar. Menos deslocamento quase sempre significa menos emissão. A segunda pergunta que você pode fazer é sobre o peso. Essa decisão reduz ou aumenta o peso que precisa ser transportado? Mais peso exige mais energia exige mais combustível. Reduzir peso é uma das formas mais diretas de reduzir a emissão das coletas. E, finalmente, a terceira pergunta é a mais difícil. Essa ação reduz a geração de resíduos ou melhora a aparência do sistema? Se o resíduo continuar sendo gerado do mesmo jeito, ele vai continuar sendo coletado, só muda o caminho. Reduzir emissões na coleta de resíduos não é problema de tecnologia, é um problema de solução baseada em sistema. Quando uma solução passa por essas três perguntas, ela tende a reduzir impactos de verdade. Quando não passa, ela só desloca o problema daqui para lá. A primeira forma de reduzir as emissões é diminuir o esforço do sistema. Muitos caminhões de coleta rodam em rotas definidas por hábito e não por eficiência. Otimizar rotas com base em volume real, frequência necessária e trajeto reduz combustível, tempo de motor ligado e emissão de CO2. Outro ponto pouco discutido é o peso. Caminhão pesado emite mais. Reduzir peso transportado reduz emissão. Menos material desnecessário, menos rejeito misturado, menos umidade.
Tudo isso faz diferença no consumo de combustível. Ah, Denise, umidade também? Claro, a umidade é peso, não se esqueça disso. A segunda camada do problema é a duplicação. Em muitas cidades, o lixo comum funciona em um sistema, o reciclado em outra e a logística reversa em um terceiro. Resultado: mais caminhões circulando, mais rotas, mais emissão. E mais uma vez, coleta seletiva mal integrada pode gerar um impacto ambiental. Coleta integrada, bem desenhada, reduz o impacto. Logística reversa não pode funcionar em paralelo ao sistema municipal. Ela precisa conversar com a coleta existente. E é aí que muita prefeitura e muita empresa poderiam ter um ganho muito maior. Mas, infelizmente, elas não se conversam. A terceira camada é estrutural. Menos resíduos gerados significa menos coleta, menos caminhão rodando e menos emissão. Ou seja, isso não é responsabilidade do consumidor sozinho. Aliás, isso tem muita responsabilidade da empresa, de quem criou o produto. Quem criou o produto tem que ter a competência para fazer o descarte correto, para educar o consumidor a fazer o descarte correto. E isso envolve desenho de embalagem, produtos de uso único, materiais difíceis de reciclar, modelos de negócio baseados em descarte. Quando o produto é mal desenhado, o impacto vai aparecer lá na ponta, no caminhão de lixo. E aqui vale um alerta importante de algumas ações que resolverão o problema se forem implantadas adequadamente. Trocar o diesel por elétrico, fazer campanhas de conscientização, aumentar a meta de reciclagem, comprar caminhão novo. Mas atenção, gente! Se não mudar o sistema, só o caminhão novo não resolve o problema. O caminhão novo ele vai continuar rodando do mesmo jeito. Reduzir a emissão na coleta de resíduos não é um problema de tecnologia. Tecnologia a gente tem. É um problema de decisão. Anotem isso. Para quem atua ou quer atuar com consultoria em sustentabilidade, essa leitura é fundamental. O valor do consultor não está em repetir boas práticas, está em enxergar quando uma boa prática começa a gerar outro tipo de impacto. Sem diagnóstico, a gente só desloca o problema de um lugar para o outro. E esse é um dos erros mais comuns em sustentabilidade e ESG. Tratar ações isoladas como solução. Um indicador bonito pode esconder um impacto feio. Sustentabilidade não é checklist, é decisão baseada em fluxo, em escala e em impacto real. Se esse tipo de análise te ajuda a enxergar a sustentabilidade de forma mais profunda, se inscreva no canal. Aqui eu analiso a sustentabilidade por trás de objetos, sistemas e decisões do cotidiano. E já ativa o sininho para acompanhar os próximos episódios da série Sustentabilidade por trás de objetos do nosso cotidiano. Sustentabilidade real não é discurso, é entender o que está por trás. Beijos e até o próximo episódio.